Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lembrando, vamos fazer a mudança do pronome, para fazer a oração. Lembrando que essa foi a orientação final de São Paulo na sua carta aos discípulos de Éfeso. Discípulos muito especiais para Paulo, discípulos do qual ele tinha uma relação muito de profunda amizade. Se vocês vão se lembrar, em Éfeso, que os discípulos choraram aos pés de Paulo, pedindo para ele não ir embora, porque os profetas haviam revelado que depois que ele fosse embora, ele ia ser preso, ia sofrer e ia morrer. E aí os discípulos foram chorar e pedir para ele não ir, ficar lá com eles, que eles cuidariam dele, que não... Então, um amor muito grande, uma comunidade, e ao mesmo tempo uma comunidade muito forte, muito profética. É lá também em Éfeso que aparece a presença das mulheres profetas. Parece que isso é uma coisa boba, mas não é bobo o lugar das mulheres naquela época. Toda vez que a Bíblia ressalta isso, é exatamente porque para Deus nunca houve uma distinção do ministério. Sempre houve muita unção para homens e para as mulheres. Mas a cultura sempre diminuiu, evidentemente, Não preciso explicar, vocês conhecem mais do que tudo isso. Mas isso é muito forte, Porque a casa que São Paulo estava, tinham 3 filhas profetas. Olha que coisa interessante, E os profetas, que eram muitos em Éfeso, então eu considero Éfeso uma cidade muito interessante, E ela também era uma capital, Porque o governo romano estabelecia capitais com línguas diferentes para manter o povo controlado, Ela era uma delas, com investimentos públicos, é bem interessante. E São Paulo, quando escreve para eles, então tem uma orientação muito... É diferente quando você escreve para uma comunidade, que você passou um monte de dificuldade, ou quando você escreve para pessoas que você tem um afeto profundo. Então a gente tem que olhar isso, porque isso nos revela também muito do que Deus quer falar. E para essa comunidade é que São Paulo, depois de dar orientação sobre pais, sobre filhos, dizer que os filhos são fortes, dizer que os jovens são fortes, dizer que os velhos são fortes, dizer tudo isso, É só ler, ele fala. E aí ele termina com essa armadura do cristão. Quer dizer que é preciso saber que existe uma batalha espiritual permanente. Permanente, gente. Que as pessoas não veem na sua grande maioria, mas ela existe. E aí nós vamos rezar. Versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-nos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-nos da armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e mantermos-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Fiquemos alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçamos o escudo da fé, com que possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Vamos fazer, já não é mais parte da oração, mas vamos continuar até o versículo 20. Intensifiquemos as nossas invocações e súplicas. Oremos em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseveramos em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E oremos também por nós, para que possamos anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual somos embaixador, prisioneiro, e que saibamos apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é nosso dever. Amém. Podemos sentar.
Quero só para pontuar porque que eu fiz questão da gente rezar esses versículos 18 e 19. É obrigação, né? Aquilo do qual somos obrigados. Quando você já deve ter ido em alguma vez e participar de alguma adoração ao Santíssimo. Já foram? Todos já foram. Não é? Uma adoração com a bênção do Santíssimo. Aí tem aquela oração, que é a oração que a gente faz, né, do tão sublime sacramento, cantado, e tem aquela oração que o padre faz no final, e aí ele sempre acrescenta, a todos que somos obrigados a orar. Vocês já perceberam isso? E há várias fórmulas também litúrgicas de algumas missas em que você está rezando, se você prestar atenção, quando o padre faz a invocação litúrgica lá, fazendo a consagração do pão para se transubstanciar, e ele fala, por todos que somos obrigados a orar. O que significa isso? Significa que nós temos uma obrigação, não é? E a nossa obrigação de oração, nós somos obrigados ele fala, de todos somos obrigados a orar ou se recomendaram as nossas orações. Vocês nunca perceberam isso? Deviam ter percebido. O que é se recomendar? É quando você chega para mim e fala, Sidney, reza lá pela minha filha, tal, vai fazer qualquer coisa, ou está passando um momento difícil, tal. Você pediu, você recomendou que eu rezasse. Eu tenho a minha vida de oração, mas a tua recomendação, se eu sou teu irmão, eu preciso lembrar dela. Não é? Ou eu anoto no caderninho, ou eu coloco nas minhas orações do terço as pessoas que se recomendaram a orar, e se Deus me chamar a atenção, de que daí me dá uma direção específica, aí eu sigo por ela. Mas se não, pelo menos eu tenho que colocar esta intenção na minha oração cotidiana. Por quê? Porque a oração, ela é uma força que temos diante de Deus, é a única força que nós temos. Não temos nada para oferecer a Deus, não temos nenhuma ação nossa que Deus vai dizer, uau, você é o máximo, né? Não tem nada, nós somos de natureza pecador, egoísta e todas as outras coisas. Então, é fundamental que a gente possa oferecer aquilo que a gente tem de força diante de Deus em favor de quem pede, que é a oração. Então, quando pedem oração para nós, a gente deve rezar. Mas há casos em que nós somos obrigados a rezar. Quais são os casos que nós somos obrigados a rezar? Nós somos obrigados a rezar, primeiro, por todos aqueles que estão sob a nossa direção. Filhos, né, netos, parentes. Você é obrigado a rezar por eles. Vocês estão me entendendo? Você é obrigado a rezar. Eles fazem parte das pessoas que Deus te concedeu. Ah, você trabalha, você é professor. Ora, aqueles alunos que terão que aprender e com o aprendizado vão construir suas vidas profissionais, suas vidas, sua formação, completar a formação que muitas vezes eles não tiveram nas suas casas ou no mundo, a tua oração por eles é uma obrigação. E o que diz São Paulo? Que a gente também é obrigado a orar por aqueles que evangelizam, porque a batalha deles é muito grande. Então eles colocam que nós somos obrigados a rezar por essas pessoas, então a gente reza. Podem ver que você sempre tem na oração da missa também a oração pela direção da igreja, porque a gente fala, todo desvio que acontece sobra para o povo. É o caso muito claro da situação do Acabe, que tinha autoridade, ele e a sua mulher Jezabel, autoridade de cuidar do povo, junto com o profeta. O que aconteceu? Desastre, sofrimento, dor. Exatamente, é por isso que a gente é chamado a orar. Por quê? Porque a burrada deles, que a gente não tem nada com isso, sobra para o povo e para nós. Porque o próprio Elias sofreu com a fome. Mesmo que Deus o sustentou,
não é? Tem que viver fugido, viver na casa dos outros, viver dependente disso, viver tudo. Não é uma coisa que você escolheria normalmente para viver. Não seria por escolha que você faz uma coisa dessa. E aqui não fala, né? Mas família para ele foi pro buraco, né? Não teve ninguém. Ele não tinha nem como arrastar uma mulher e filho para uma aventura dessa. Então isso é bom? Não. É ruim, não é verdade? É uma escolha dolorosa. Então, a gente olhando para isso, nós sabemos que esta palavra de que nós somos obrigados a orar faz parte da nossa missão. Então, você tem que, além de rezar por você, pelas coisas que você tem, a mesma coisa eu falo com quem depende de ganhar o seu pão de cada dia. Ora, se não entrar, todo mundo sofre, não é? Como é que você vai pagar as contas? Não é? Se você ajuda na sua casa, ou se você ajuda e a outra pessoa também ajuda até às vezes mais do que você. Se eu não rezar pelo trabalho dela, porque você está com raiva, ou porque você está com algum problema, ou por nada, todos vão padecer. Então, neste caso é que a gente chama pelos quais nós somos obrigados a rezar. Se não tiver evangelização, eu sempre digo, a chance da gente evangelizar no caso aqui, eu que sou mais velho, nossos filhos, e eles terem uma grande experiência de Deus, é muito pequena. A gente consegue transmitir valores, e eles vão seguir os valores e poderão ser salvos por estes valores que você transmitiu. Mas a transformação que exige uma pregação vai ser muito mais provável que seja uma outra pessoa que consiga atingir a vida deles. Então, se você não orar por isso, como vai acontecer? Só vai acontecer se você conseguir? Não. E, aliás, precisa ser você? Não. Mas ele ter esse encontro com Deus, veja o caso, eu estou citando porque quem falou de Santo Agostinho, né? Santa Mônica, foi ela converteu o Santo Agostinho? Sim. Como? Quem lembra um pouco da história? Só rezando. Ela não pregou para ele. Ele pregou com Santo Ambrósio, depois que ele já tinha tido filho, um monte, dizem que pelo menos um é certeza, mas dizem que talvez mais, quer dizer, tinha filhos, uma vida toda rebentada, uma pessoa que tinha uma boa oratória, tinha um recurso, porque quem podia fazer um curso de oratória naquele tempo, né? E aprender a ler e escrever? Pouquíssimos. Então, tinha tudo isso, tinha perdido tudo, vivia para cá, vivia para lá, até o dia que ele foi ver Santo Ambrósio pregar e aí caiu a ficha. E o que ele fala? Por que demorei tanto para te encontrar? Né? Penúria minha, quanto tempo levei para poder descobrir que estava tão perto de mim e não tão longe? A mãe, o que fez? Ela foi a grande orante. Então a nossa missão de oração é muito forte, gente. Então nós temos que ter isso do jeito escritinho lá mesmo. Faz tua oração com a Bíblia, tua leitura orante, e lá, coloca aquelas pessoas, coloca aquele trabalho, porque nós somos obrigados a rezar. Vai fazer uma adoração? Somos obrigados a ter esses casos. Isso nós somos obrigados. Desculpa dizer, mas nós somos obrigados. Então, essa é uma coisa importante para a gente poder lembrar nisso, não é? E aí lembrar, Santo Agostinho daí é um fenômeno, né? Porque ele se converte, mas ele já era uma pessoa tão conhecida, né? Ele faz o catecumenato, antes de ser batizado, ele é aclamado pelo povo, porque naquele tempo não era um bispo que ia lá e sagrava, era o povo. Aí ele vira padre e bispo, não é? E já monta uma casa diferente, porque ele falava que as pessoas viviam muito sozinhas, ele cria primeiro o sistema de oração, tinha refeição e vira depois governador. E eu gosto o Ironi sempre brincava comigo, falava, quando você não lembrar quem que citou aquela palavra, diz que foi Santo Agostinho, porque ele escreveu tanto livro que é impossível que ele não tenha falado algo assim, né? Porque é tanta coisa que o cara fez, são mais de 100 livros, mas ele vai saber. Quem falou isso? Pode falar que é Santo Agostinho, que você não vai errar, né? Porque produziu muito, né, para a igreja. Tanto é que ele é estudado não só pela igreja, ele é estudado na filosofia, estudado na faculdade, né?
Então, essas ações que Deus usa são muito importantes. Quero voltar agora àquilo que a Áurea estava comandando na direção desse caminhar com Deus. Eu olho muito a situação de São Paulo, porque ela é muito similar ao que aconteceu com Elias. A vida vai conduzindo e você vai discernindo. Não sei quem que tinha falado, eu estava ali, na hora falou assim, como é que eu vou saber para que eu não tenho que fazer isso? Porque são 2 passos. Primeiro eu digo, Deus não brinca de esconde-esconde. Quer dizer, se você tem uma visão de que aquele é o caminho que você deve seguir, você vai fazê-lo e vai orar. Deus vai te dizer, vá para cá. Se Deus não dizer, você vai continuar caminhando para o lado que você considera que é o lado que te parece, pelo seu discernimento, que é o que a tua vida e Deus está mandando. Então, o que Deus falou para São Paulo primeiro, depois da sua conversão, da sua mudança de direção? De que ele era o evangelizador dos pagãos. Tá certo? Que ele tinha que ir evangelizar os pagãos. Ele saiu para fazer isso. Primeiro foi para Antioquia, que fica perto de Jerusalém, para aquela comunidade que era muito forte. Pegou um cara que era de muita consideração e que também tinha condições de viajar, que era Barnabé, porque tinha uma estrutura, viaja com Barnabé, lá para tanto briga com Barnabé, por causa do Marcos que eles levaram junto, e ele vai, em alguns momentos, você vai ler que ele vai dizer assim, pensava em ir para Bitínia, me apareceu durante um sonho um macedônio e disse, vem em nosso socorro. Quer dizer, ele pensava em ir para cá, que ele estava fazendo o projeto que ele estava fazendo. E aí Deus falou, para, e agora você vai lá. Ele parou e foi lá fazer. Então, Deus não vai nos deixar cegos se a gente está procurando a vontade de Deus. Então, item número 1, a gente tem que procurar a vontade de Deus para ele poder falar. Item número 2, a gente tem que manter uma vida de oração, um tempo onde você fale com Deus e ele tem espaço para falar com você. Terceiro, se você não tem clareza do que Deus falou, vai fazendo o que você tem na sua visão de que é para fazer. Que ele vai intervir para fazer as correções. E não tem outro jeito. Só que tem uma coisa que eu considero muito importante e que eu vejo muito sofrimento nos grupos de oração. E aí eu posso falar porque quantos anos eu estou caminhando com essa situação dos grupos de oração. Muito, né? As pessoas têm muita dificuldade, elas recebem e encontram-se com Jesus, mas tem muita dificuldade em compreender que o projeto de Jesus é um projeto que tem um início, que é a criação. Ora, se é Deus, Deus criou o mundo, não criou? Quantos universos? Não sei. Quantas coisas? Não sei. Quantas dimensões? Não sei. Não sabemos nada. No decorrer da história aqui dos anos, podemos descobrir que as coisas não são desse jeito, porque as coisas podem ser descobertas. O que nós sabemos é Deus, que está acima disso, tudo que foi criado, porque Ele está antes da criação, criou todas as coisas e criou um lugar que se chama Terra, e ali Ele estabeleceu um projeto, e que você está nesse projeto. E que desde o dia que você nasceu, tudo isso já estava planejado. Vocês conhecem, a gente costuma falar isso quando fala do amor de Deus, entre os milhares de espermatozoides, um só fecundou aquele óvulo que gerou você. Entre milhares foi você o escolhido, isso é um acaso divino. Quer dizer, você foi escolhido, você com teus defeitos e qualidade, porque cada um deles trazia uma sequência genética muito parecida, mas não é a mesma, porque os teus irmãos não são igual a você, então quer dizer que não é a mesma, e você é quem nasceu. Então há um projeto para você, e esse projeto é um projeto eterno, não é um projeto que tem um prazo que termina com o dia que você morrer nessa terra. Então quando a gente fala das coisas de Deus, é lógico que Deus se interessa, se preocupa com a nossa vida cotidiana, se preocupa com as menores coisas. Eu sei quantos cabelos tem na sua cabeça, mesmo daqueles que caem bastante, né? Ele sabe.
sabe tudo isso. Pois é, nos ama, quer dizer, eu tenho cuidado, eu te protejo como a pupila dos olhos. Tem um monte de passagens da Sagrada Escritura mostrando esse carinho, esse amor de Deus. Mas exatamente esse carinho, esse amor de Deus, quer te levar para viver plenamente e eternamente. E muitas vezes esses planos se conflitam. Porque como você não enxerga, como eu não enxergo, como eu não percebo, ou como eu não valorizo o que é o mais importante e o extraordinário, e que vai ser para sempre, eu fico preso na minha necessidade aqui. E ela é importante para Deus, Deus quer agir nela. Mas ela não é o mais importante, porque o mais importante é o que vai ser para sempre. Não o que vai ser por algum tempo, não o que vai ser por pouco tempo. Não é? Porque diz que nossa vida é como a erva que de manhã nasce, vem o sol e no final da tarde ela secou. Portanto, a vida é muito breve, gente. É muito breve. Vocês já pararam para pensar como passou rápido? Não é? E como às vezes você não tem noção de que você já passou algumas coisas, não é? A gente ainda tem aquelas coisas juvenis e etc, talvez. Por quê? Porque é muito rápido, só que o projeto de Deus é para sempre. Se você perder esse foco, você começa a não perceber as coisas aqui. E dar valor demais para as coisas aqui aumenta o quê? Aumenta o teu sofrimento. Aumenta o teu sofrimento, porque você precisa dessa resposta imediata. Isso não significa que você deve andar nas nuvens. Isso não significa que... Porque não é nas nuvens que você vai construir essa história, é aqui. Só que Deus sabe aquilo que você precisa priorizar para chegar lá. E às vezes os nossos pedidos, os nossos sonhos, os nossos desejos estão tão restritos ao nosso momento que a gente vive e às nossas necessidades que a gente passa, que a gente não está percebendo que ele está falando, olha gente, cuidado, porque é por esse caminho aqui, você pode até se divertir um pouquinho mais, mas depois não vai ter a alegria que eu quero te dar. E o pior é que a gente está inserido numa cultura, não é? Então a gente tem toda a influência do que está certo, o que está errado, o que você pode fazer, o que vai para o céu, o que não vai para o céu. Porque as pessoas criam esse tipo de coisa. E isso não é de agora, não. Existem algumas heresias que nasceram já nos primeiros séculos, que elas nasceram exatamente porque as pessoas gostam de ter regras e coisas claras para fazer. Então eu disse para você assim, ó, o negócio é o seguinte, você está com esse problema aqui, mas nós vamos te dar uma solução. Você vai fazer 12 terços por dia e vai fazer tal coisa para dar certo. Você se anima, porque você sabe como fazer os 12 terços, você sabe que é difícil, mas você vai dar um jeito, você sabe qual é a meta que você tem e como é que você vai alcançar. Só que com Deus não funciona assim, porque Ele não vai trocar com você. É claro que todas essas práticas têm valor, prestem atenção, elas têm valor. Por quê? Porque elas nos ajudam a superar uma de nossas fraquezas, que é a assídia, que é a preguiça, que é a falta de disciplina, que é a falta de ter organização para rezar, é a coisa que toma o nosso espaço e a gente acaba perdendo. Então, essas práticas devocionais nos ajudam a isso. Mas mesmo as regras, as exigências, tem igrejas cristãs, e que eu às vezes tenho que visitar, que eu falo, meu Deus do céu, como é que diferença vai fazer isso para ir para o céu? Não é? Que situação é essa? E as pessoas colocam, elas vão acrescentando, sabe? Nós também vamos acrescentando. Se você tomar a comunhão na mão, você vai estar impuro. Fala, daí Jesus fez de que jeito? As pessoas arranjam, vão aumentando. Daqui a pouco você está cercado de coisa para fazer e não está ouvindo a Deus. Porque Deus vai falar com você naquilo que Ele fez com Elias. O dia a dia que ele tinha que tomar suas decisões a cada momento. E aí vem, por que Deus às vezes interfere daí de forma mais brutal com pessoas e com homens como Elias? Veja o caso do Acabe. O Acabe e a sua esposa, eles foram
tão perversos que a gente pode lembrar como tudo começou, né? Que foi com o assassinato do Nabô. Que é assim, eu quero aquela videira que eu achei linda, terreno do meu vizinho, maravilhosa. A mulher dele falou, mas você é o rei, por que você não vai lá e toma? Você é rei, você tem o poder. Né? Ele foi lá, Nabô, quero comprar a tua videira, não quero vender. Não, mas eu quero comprar a tua videira, quanto vale? Vale X. Eu não quero vender, eu não vou vender minha videira, não quero, eu estou apaixonado por ela, não vou vender. Eu te ofereço o dobro do que vale, eu não vou vender. Aí a mulher fala, não, como? Você é o rei, ele não pode dizer não para você. Ele é obrigado a dizer sim para você. Você vai lá e diz para ele que você vai tomar a videira dele. Ele vai lá e fala com o Nabô fala, eu não vou vender a minha videira, não vou entregar a minha videira. O que ele fez? Montou um processo, contratou 2 pessoas para irem dar testemunho, as 2 pessoas foram lá, testemunharam os crimes que Nabô não tinha cometido, e ele foi morto. E o rei ficou com a videira. Um claro uso de poder para poder ter o que quer, porque eu posso, porque eu tenho poder, porque eu mando. Bom, isso nunca acontece mais nos dias de hoje, graças a Deus, mas antigamente acontecia muito. Né? E isso significa o quê? Significa que chegou a um ponto em que Deus falou, eu não vou deixar a injustiça perseverar. E aí como é que Deus fez? Ele podia ter dado, era uma praga, matado Acabe e a mulher dele rapidinho, e já acabava o problema, já vinha outro, né? Já vinha outro e pronto. E aí que a gente tem que entender como Deus não faz dessa maneira. Por quê? Porque Ele deu para a humanidade uma liberdade maluca, uma liberdade louca, uma liberdade que eu acho que Ele mesmo se ralou. Né? Por quê? Porque Ele falou, vocês é quem tem que resolver as coisas. Quem vier até mim, eu vou estender minha mão e vou te dando a graça para você fazer. E em alguns casos eu vou intervir de forma mais rigorosa. Naquele caso, Deus suscita então um homem que está disposto a falar o que Deus queria que ele falasse. Eu imagino. Vocês acham que essa história de Nabô espalhou ou não? O que vocês acham? Vocês acham que os vizinhos souberam que o Nabô não tinha feito nada daquilo que as testemunhas tinham falado? Vocês acham que as pessoas que viram o rei tomar não sabiam que tinha sido uma baita de uma sacanagem? O que vocês acham? Claro que sabia. Claro que sabia. O que isso aumentou? Mais medo ainda do rei. Esse rei aí, que se ele vier para cima de mim, pode ficar. Eu dou um desconto. O que quiser. E a gente vai ver isso de forma incrível, né? Porque a gente pode esticar até para preferidos de Deus. Pegar lá o Davi com a Bersabé, mandar o cara para frente de batalha, para o cara, né? Por acaso morrer, né? E ele ficar com a mulher que ele estava apaixonado. Depois ele se arrepende, pelo menos, né? E começa a caminhar na justiça, mas o poder fazia isso. Eu posso. Se eu posso, eu tomo. Se eu tenho dinheiro, eu faço. Se eu tenho autoridade na minha casa, eu obrigo os outros a fazerem o que eu quero mandar. De certa maneira, Deus intervém nestas coisas, fazendo com que todos possam acabar agindo diante daquela realidade. Olha, o povo sabia do Nabô e de outras coisas, o povo viu, o povo preferiu não se meter. Também as pessoas estão corajosos, um cara disposto a falar, eu vou falar o que Deus mandou eu falar. E paciência. Não é? A Áurea acha que ele não era depressivo, eu acho que ele era mesmo. Quando ele senta naquele junípero e começa a chorar lá, porque ela fala para ele assim, eu juro pela minha vida, que eu morro, mas eu mato o Elias, né? Que foi o que a Jezabel falou. Reuniu e falou, pela minha vida eu mato esse cara, que daí ele zarpou, né? Porque, imagina, ela deve ter colocado um prêmio e despachar ele, e ele foi para a árvore e falou, eu estou ferrado, né? Dormiu lá cansado, aí o anjo acorda ele, come, eu não quero comer, come, estou mandando você comer, ele come forçado. E porque tem coisas que quando a pessoa está muito abatida, que a gente tem que obrigar a fazer também, se não obrigar a fazer, a pessoa vai se afundando cada vez mais.
né? No caso foi o anjo lá com o Elias. Mas Elias escolhido porque ele tinha a coragem para fazer o que Deus mandou ele fazer. Outros tinham outras virtudes. Elias tinha essa. E nesse processo todo, Deus faz o quê? Uma pedagogia. Então, Deus faz muitos milagres na nossa vida, mas Deus é muito pedagogo conosco. Só que o detalhe é que a pedagogia de Deus não é exclusiva. Quer dizer, aquilo que Deus faz na vida da Áurea, no decorrer do tempo, que ensina a ela uma porção de coisas, não é só para o aprendizado dela. É que ao fazer isso, ele também está ensinando uma série de coisas que são do universo dela, ou às vezes até, quando viram testemunhos públicos famosos, para o mundo todo. Então, às vezes, Deus usa fatos que viram testemunhas. Eu gosto muito de, quando eu estudava mais, né, a vida dos santos, porque a igreja não canoniza os mais santos, como as pessoas pensam, né? Isso é um engano. A igreja torna as pessoas elevadas aos altares quando isso tem uma mensagem para o mundo. Consegue entender o que eu estou falando? Então você pode ter aqui, ó, Moacir é o mais santo de todos, mas a igreja fala, não, mas é o Gohar que eu vou pôr como santo, porque eu quero mostrar que, me perdoa, né? Porque os japoneses é que estão precisando se converter. Né? Isso é uma brincadeira, desculpa. Mas é para poder entender que há razões que são para transformar um universo. Por exemplo, todo mundo lá reverenciar o Carlo Acutis, né, o Beato, agora, que vai ser canonizado, vai ter talvez uma das maiores multidões. Aí qual virou a discussão? Se ele podia usar a camisa da Nike ou não podia usar a camisa da Nike. Por que na imagem do moleque aparece ele de camisa da Nike, se isso não é consumismo, então não é santo? Vocês já viram esse debate? Então é um debate tremendo, né? Eu fico olhando e dando risada, mas a igreja é esperta, ela fala, eu preciso pegar alguém que vive do mundo, que usa as roupas que o mundo usa, que usa as coisas e dizer, tem santidade aqui. Vocês podem seguir porque vai ter santo assim também. E não só o santo de hábito descalço que não toma banho. De verdade. Não é? Porque tinha uns que nem tomavam banho. Então, Deus é sábio e faz a igreja ter a sua sabedoria, ela não é boba. Agora, ele é o mais santo? Tinha outros jovens? Não importa. Acontece que por razões divinas, ele é que acabou atraindo o olhar do mundo, o caso dele é que acabou ficando famoso, talvez até às vezes por causa de um acidente, por causa de uma morte violenta, por causa de uma coisa, Deus fala, esse aqui vai virar um testemunho. Entendem como as coisas são? Então a tua vida é assim. Deus, tudo que está acontecendo, como com Elias, ele está fazendo uma pedagogia para você, para onde você vive, para as pessoas que te conhecem e para todo esse entorno. Estão entendendo que eu estou falando disso? Então Elias é um modelo. Tanto é que Elias para Israel era o profeta. O profeta. Moisés, o grande profeta, mas Moisés escreveu a lei, que é a base da fé judaica, que é o Torá. Então, se Moisés escreveu a Torá, que é a base da fé judaica, então ele não conta, ele está no outro patamar. E o profeta é o Elias. Por que não Isaías, que escreveu tanta coisa linda? Por que não Jeremias, que falou tantas verdades e ficou preso na cisterna e sofreu tanto, profeta tão perseguido e com palavras tão fortes? Por que não Ezequiel, que falava para os imigrantes, por que Elias, que não falou nada? Mas é o profeta. Para vocês terem ideia, a quantidade de livros apócrifos, hoje apócrifos, mas para aquele tempo eram duvidosos, que se atribuíam a Elias, tinha Apocalipse de Elias e Apocalipse de Enoque. Por quê? Porque o Enoque também não morreu.
Né? O Enoque é aquele do Gênesis que dizia que caminhava com Deus no paraíso e Deus gostou tanto do bate-papo que levou ele embora e ele não morreu. Né? Quer dizer, conversar com Deus é sempre bom, desde que você não seja um chato. Senão, né? Mas um bom amigo de Deus vai para frente. Então, esses dois geravam uma porção de literatura da época, de pregadores de rua, que era muito comum no tempo de Israel, do Antigo Testamento, de antes de Jesus e até da época de Jesus, que pregavam coisas assim apocalípticas, conversões, ou então guerra contra os romanos, ou então, sei lá, tantas coisas que as pessoas atribuíam para quem tem poder, né? Eu escrevo, põe o nome de alguém, né? Depois que o tempo passa, a pessoa fala, não foi Elias que escreveu nada disso aqui, né? Então, estas coisas demonstram que estas pessoas são figuras importantes. Nós vivemos num tempo onde é muito importante, em primeiro lugar, de que a oração tem um espaço privilegiado, mais do que práticas, é você ter uma decisão clara de que você está sendo chamada para esse projeto. Um projeto que inclui transformar a vida através de um universo que é desconhecido e que é extremamente complexo, que é o mundo espiritual. Que é o mundo espiritual. Para leigos, pessoas que têm uma agenda terrivelmente completa. Você tem trabalho, você tem coisas, você tem família, você tem casa, você tem não sei o quê. Como é que eu vou fazer isso? Pois Deus não precisa que você viva num convento com aqueles horários, até porque esse é o ponto. Esse é o ponto que mais me impressiona. A escolha de Elias é como a escolha de cada um de nós. Deus escolheu, poderia ter escolhido quem para ter essa visão? Um padre no convento, não é verdade? Um padre conventual, ou até um diocesano, ou então uma freira. Por que escolher nós? Por que escolher nós? É exatamente porque Deus tem essa visão. Ele não precisa de quem mais tem tempo para fazer isso. Ele precisa de quem consegue enxergar no tempo que temos. Então Elias é uma pessoa que sai nessa caminhada. Pode ver que em seguida de Elias, quando ele é arrebatado e deixa seu manto para Eliseu, Eliseu já é uma outra geração de profetas. Eles moram juntos com os profetas. Então tem as histórias, os irmãos todos vão lá, o machado cai na água, perde o machado, eles tinham que cortar a árvore para fazer a casa lá. Aí Eliseu joga o negócio no rio, o machado sobe para cima. Como é que o machado boia? Né? Então aí é um milagre, aí toda a casa. Mas já era o quê? Era uma comunidade. Elias não era comunidade, não era nada, ele era sozinho. Ele era sozinho. Então existe esta evolução pedagógica, o que é que Deus quer falar e como Deus vai usar a sua vida. Então, quando você tem os seus pedidos, Deus vai fazer milagres nos seus pedidos, mas você tem que pensar que alguns poderão ser assim, mas outros serão diferentes, porque tudo depende da pedagogia, porque Deus está olhando lá, Ele não está olhando agora, aqui. Ele está olhando o aqui como meio e não como fim. Como é que a gente chama quando estuda na catequese? Nós somos o quê? Existe a igreja celeste, a igreja padecente, e nós somos qual? Quem lembra? Militante ou peregrina, tanto faz, depende da tradução. Mas é a que está caminhando, é a que está vivendo, é a que está militando ou peregrinando. Né? Somos peregrinos nessa terra. Então, nós somos os que estamos vivendo. A padecente já está lá no purgatório, precisa só de oração da gente para poder chegar ao seu rumo final, que é a igreja celestial viver no céu. Mas nós estamos aqui. Então, se ela é uma igreja peregrina, ela é uma igreja que está em caminho. E em caminho significa que é um processo permanente e pedagógico, como foi com Elias. Quando ele voltou, daí que ele fez aquele milagre do fogo descer do céu, né, para questionar todos os profetas de Baal, para que os profetas de Baal fossem desacreditados. Mas percebam que quando Elias começou, Jezabel tinha alguns profetas para falar o que ela queria. Quando Elias voltou, tinham centenas de profetas pagos pela Jezabel e pelo Acabe para falar o que lhes interessava, criar a religião deles.
A religião para falar o que eles queriam que falasse. E o povo acreditava, o povo cego, vai fazer o quê? E aí naquele momento, da volta de Elias, acaba a seca, ele faz descer fogo do céu, e antes de fazer fogo do céu, ele deixa os profetas, eles não são centenas de homens de Deus, então vamos lá, faz descer fogo do céu. E depois ele sozinho faz descer o fogo do céu. Então, para a gente poder compreender esse processo de Deus, por que não foi no começo? Porque há um processo pedagógico para a nossa caminhada, para que Deus dê as graças que também a gente está pedindo. E nem todas, porque algumas delas poderão nos desviar do projeto final de Deus, dos quais nós somos obrigados a orar e que é a salvação de todos nós para viver muito bem eternamente, para não terminar só nessa terra que é muito curta. Queria que a gente pudesse refletir muito sobre isso, porque eu acho que a caminhada com Elias, essa caminhada de libertação, ela nos apontou 3 rumos. Primeiro é o caminho que Deus tem para nós, uma escolha, e essa escolha tem um projeto. Segundo, que nós estamos escolhidos para agir no mundo espiritual. Nem todos vão se dar conta disso. Não é? Gosto, assim, às vezes, de lembrar de Sansão, que é dos juízes, né? Bom, é um negócio muito bizarro, né? Cortar o cabelo e perder as forças é um negócio muito bizarro, não é mesmo? Agora, a gente entende o que quer dizer tudo isso. Não é? Ele tinha uma missão com os filisteus, mostra todo o seu poder, com um focinho de uma caveira de boi, ele devasta tudo, com um rabo de raposa ele taca fogo nas plantações, os filisteus os temem, não é? Mas a sua força estava nos seus cabelos, né? E às vezes a gente acaba ficando igual Sansão, né? Perdendo a visão exata do qual é o caminho que a gente tem. Vamos ficar de pé, que a gente possa pensar nisso. Por que Deus está trazendo aqui? Por que Deus escolheu você? Bom, se Ele escolheu, vamos responder a Ele e saber que Ele vai agir. Senhor, se Tu nos orientaste sobre a vida de Elias, sobre essa vida e sobre a pedagogia de Elias, que nós possamos, Senhor, através dela, fazer a diferença, Jesus, na onde Tu nos colocastes com a missão que Tu nos destes para as obras que Tu vais realizar. Teu projeto é muito maior do que nós somos capazes de compreender, para cada um de nós e para nós juntos. Nós, Senhor, somos apenas aqueles que devemos nos colocar nas Tuas mãos e dizer: usa-nos, faça-se em nós o que for da Tua vontade, faz, Senhor, conforme o Teu projeto, e dai-nos ir compreendendo a cada passo o que temos que agir, falar e viver. Concede-nos um coração dobrado diante de Ti. Te pedimos isso, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.